Boa noite, aqui é a Maida. Estou esperando o pessoal entrar. Aqui é a Maida, sou psicóloga. E hoje vamos falar sobre um tema interessante, que são os sonhos. Sonhamos todas as noites. Olá, Antônio, tudo bem? Bem-vindo, Antônio. Bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um tema interessante, né? Interpretando sonhos. Olá, Jurema, tudo bem? Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, Antônio, bem-vindo, Jurema, bem-vinda. Estamos aqui para conversar sobre sonhos, interpretando sonhos. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar o pessoal entrar, ok? Vamos fazer uma live bem interativa, vocês podem fazer perguntas. Como nós vamos poder aprender, né, a decodificar, analisar, interpretar nossos sonhos. Sonhamos todas as noites, querendo ou não, então eles têm um sentido, né? Há um objetivo, realmente, da própria natureza, da nossa própria psique. Senão não sonharíamos. Né? Se gostaria de fazer alguma pergunta, já pode ir fazendo. Se tem alguma dúvida. Né? Vamos aprender muito sobre sonhos hoje. Olá, Claudinha, tudo bem? Né? Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda. Hoje vamos conversar sobre sonhos. Pode tirar as dúvidas. Mas o que são os sonhos? O que são os sonhos? Que a gente sonha toda a noite, a gente vive histórias, né? E a gente não sabe mais o que são os sonhos, né? Os sonhos é uma expressão da nossa vida psíquica, é uma expressão do nosso mundo interior, né? É o nosso inconsciente conversando conosco. Só que ele adora contar histórias. Ele é o maior contador de histórias. E ele passa todas as noites contando histórias para nós. Temos que aprender a ouvi-las, né? A entendê-las, né? E buscar o que realmente esse inconsciente está trazendo para nós. Mas analisar um sonho é uma arte, né? É uma arte de quê? De transmutar as energias bloqueadas e transmutar e direcioná-las para um fim construtivo. Porque os sonhos, eles nos mostram muito bem, né? Como também eles nos mostram também o nosso lado criativo, né? É o nosso potencial. Então, quando nós temos sonhos que nos trazem todo o nosso potencial, a nossa riqueza interior, a gente deve colocar em prática esse nosso potencial e essa natureza e essa criatividade. Agora, quando eles trazem os nossos anseios, as nossas angústias, o que nós temos que fazer? Transmutar. Porque nossos anseios, nossas angústias não deixam de ser um condensado de energia psíquica, né? Condensado de estados emocionais. Né? Eles têm uma função, né? Qual é a função? Além ele tem muitas funções, mas uma das funções assim, mais importante é a balança, é nós manter o equilíbrio psíquico, né? Vai ter a função de nos trazer os nossos conflitos, como eu já disse, nossas aflições para a consciência. E o nosso
ego tem a função de solucionar esses estados emocionais, de identificar, de conhecer, de entender, né? E colocar e transmutar e colocar em prática esses estados emocionais. Então eles são maravilhosos por isso, né? Então, o que eles fazem? Eles não se expressam de forma direta, essa aqui é um pouquinho da dificuldade que a gente tem de analisar nossos sonhos, é porque eles não se expressam de forma direta, mas sim através de símbolos. E esses símbolos, essas imagens, essas coisas que aparecem nos nossos sonhos, precisam serem interpretados, decodificados. Por quê? Porque como ele vem do próprio inconsciente, e o inconsciente, a linguagem do inconsciente é uma linguagem abstrata, ele não passa pelos fios da razão, da lógica. Por isso que muitas vezes a gente acha que esse sonho foi bobo, que esse sonho foi maluco, mas não. Atrás deste sonho tem uma mensagem, né? Mas o que é importante de nossos sonhos? Então, não podemos associar a interpretação dos sonhos de uma forma mística ou mágica, ou achar que é uma adivinhação. Por exemplo, me diz o que é, sonhei com cobra é traição, não sei o que. Não, depende do que simboliza para cada um. Então, o que acontece? Ele não tem essa parte mística, mas ele tem uma parte que nos fala uma mensagem que provém do nosso inconsciente. Vamos ver, tem mais alguma perguntinha aqui da Jurema? Tudo bem, que bom que você entrou novamente, Jurema. Né? Então, os nossos sonhos, eles são uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Nós realmente nos conhecemos através de histórias, das nossas histórias. Né? Só que não é aconselhável interpretar sem conhecer um contexto específico do sonhador, de quem sonha. Né? Podemos identificar, sim, e decodificá-los pelos símbolos. Né? Não é assim, tive um sonho e alguém diz, é isso. Não, nós temos que buscar o que aquilo significa para o sonhador. Por que o inconsciente expressou e criou toda aquela história. Tá? Então, os sonhos, né, eles expressam algo que está no mundo interior do próprio sonhador. Né? E de que ele não tem consciência. Por isso que logo que nós acordamos, a gente, mas o que é que quer dizer isso ainda? São coisas que estão abaixo do nível da nossa consciência, no subconsciente ou em camadas mais profundas do inconsciente e que precisam serem elaborados, né? Precisam ser decodificados, mas eles são mensagens. Né? Observar, o que é importante? O que é importante num sonho, depois que eu tenho um sonho? Porque quando a gente sonha, nós entramos para a história desse sonho e vivemos essa história. Né? Mas o que é importante para a análise de um sonho, para essa decodificação? Então, observar o sonho, juntar o máximo de pistas que aquele sonho está querendo nos dizer. Né? E juntar todos os detalhes para entender as verdades que está por detrás de cada sonho. Cada sonho nos traz verdades e pede com que a gente preste muito atenção. Entendeu? Alguma pergunta? Estão conseguindo entender? Então, entender como se desenrola o sonho em todo aquele contexto. Como é que é o seu ambiente? Como que você se sentia naquele sonho? Como é que são esses personagens, né? Conhecidos, desconhecidos? Quais os elementos que contém a cena do sonho? Né? O que aparece? Qual é o animal que ele é recorrente no meu sonho? Qual é o animal que eu mais sonho? Preste atenção, né? Quais são os personagens? Como é que eles se apresentam? Como é que é a sua atitude do sonho? Né? Então, tem uma técnica maravilhosa, né, que é a técnica da livre associação, que é uma técnica freudiana, né, que ele coloca assim, vamos voltar para o sonho, né,
eu tenho contato com cada elemento do sonho e dizer tudo que vem à mente, assim, livre, solta, sem censura, sem nada, livre. Por quê? Porque hoje sou sozinha, beijinho, tudo bem, né? De toda, tudo bem, bem-vindas, né? Então, no momento que se junta, né, esses elementos todos e começa a fazer associação, tudo que vier na mente ali, porque o que é? Tudo que está vindo do próprio inconsciente, e faz aquela ressonância para com que a gente possa ter os insights. Os insights, eles vão surgindo na nossa mente. Depois que a gente lê todo o sonho, junta aqueles detalhes e forma, vem vindo na nossa mente e nós vamos tendo esses insights. E a gente vai decodificando, porque na verdade nós acabamos de sendo praticamente o investigador de si mesmo. Para que é melhor do que a gente ser investigador de si mesmo? Não é maravilhoso? Né? Então depois que a gente faz toda essa codificação junto os elementos, né? Ver o que é aquele contexto todo, né? A gente vai poder associar o que sentiu, o que percebeu daquele sonho, o que ele me lembra. Por exemplo, ele pode lembrar uma cena da infância, ele pode lembrar uma pessoa que você teve muita afinidade e que ele veio representado como um aspecto seu. Porque, na verdade, todos os personagens que vêm nos sonhos representam um aspecto nosso, que pode ser conhecido, pode ser desconhecido ainda, do nosso consciente. E um sonho vem para isso, porque que é tornar quando nós analisamos e decodificamos um sonho, nós tornamos o inconsciente consciente, né? E isso é terapêutico. Essa é uma forma que os sonhos nos curam, né? Então, um sonho pode estar ligado a algo que preocupou bastante a gente durante o dia, uma prova, uma entrevista de emprego ou qualquer uma outras coisas que preocupou, e tudo que aconteceu durante o dia. Porque assim, tudo que acontece durante o dia dá impacto, durante o dia dá impacto nos nossos sonhos, de como nós lidamos com tudo isso, né? Alguma pergunta, gente? Então, os sonhos, eles nos ajudam, porque assim nós temos camadas, né, mais profundas do inconsciente, né? Então essas camadas estão lá escondidinhas, né? Que são nossos desejos mais profundos, que são nossas aflições, né? Que são também nessas camadas profundas todo o nosso potencial criativo também, né? Tá toda uma beleza interior também que todos nós temos, tanto a nossa beleza interior, né? Então quando ele traz a nossa beleza interior, nós temos que fortalecer isso em nós. E quando ele traz nossas ansiedades, nossos traumas, né, nossos bloqueios, que também eles vêm muito para manter, por isso que os sonhos eles são mais impactantes, porque eles trazem mais para esse equilíbrio psíquico. Senão a mente não aguentaria essa pressão interna se não ter uma forma de extravasar, né? E conhecer o que está em camada mais profundas do inconsciente é terapêutico. Conhecer o que está mais profundo nessas camadas, nós nos curamos. É uma forma de cura, tá? Porque se nós muitas vezes, em sonhos recorrentes, que aqueles que se repetem e que a gente não dá muito ouvido, não tem esses insights, eles podem se transformar em sintomas. Eles podem se transformar em sintomas. Então, certos sintomas nós podemos também trabalhar nos sonhos, né? Nós podíamos, depois a gente pode ver que tem técnicas que a gente pede, o que simboliza isso, né? Nós temos o nosso terapeuta interior, que nós podemos realmente acessá-lo. Temos. Nós não somos só esse físico, nós temos o nosso potencial de cura interno dentro de nós, né? Então, quando nós estamos doentes, o que faz? A gente se acalma, a gente se aquieta, a gente vai para a cama, muitas vezes a gente precisa dessa quietude, né? E essa quietude é para com que a gente se conecte conosco mesmo, com a nossa essência e busque essa força, essa cura. E o sonho nos ajuda aí, né? O próprio Freud sempre diz assim, todo sonho revela e ao mesmo tempo esconde
nossos desejos inconscientes, esconde nossos traumas, aquelas situações muito impactantes que a gente teve e que nos marcou, e a emoção e o sentimento que ficou disto, ele vai para um lugarzinho. Só que aquilo ali fica ali, fervendo. E às vezes, quando vem um sonho, né, o inconsciente manda para o cérebro esse estado emocional. Nosso cérebro é maravilhoso, ele capta, ele processa e ele cria todo aquele enredo, todas aquelas imagens, aqueles objetos, aqueles animais para falar conosco, né? Para com que a gente interaja com tudo isso, nos contando a nossa própria história. Olha que interessante da gente poder ouvir a nossa própria história quando a gente dorme, né? Olha que maravilhoso isso. Quando o nosso ego vigil, o nosso ego daqui, esse que está dizendo que vocês estão me ouvindo e eu que estou falando para vocês, esse dorme, esse apaga, ele dorme, ele precisa de fazer esse descanso. E aí vem o nosso ego onírico, do nosso eu interior, né? E vem e diz, olha como é que você está, olha como é que você está vivendo a vida, olha como tu está lidando com as tuas coisas, olha quando tu está negligenciando algum potencial importante da tua vida, como é que é isso, né? Então, as associações, tem várias técnicas para com que a gente possa decodificar nossos sonhos. Mas as associações, ela é riquíssima. Não sei se vocês lembram da live passada, quando eu falei de Artemidoros, né? Que lá, 150 anos depois de Cristo, ele compilou todo esse conhecimento da cultura antiga e escreveu um livro que era a Neurocrítica. E lá ele falava sobre a livre associação. Não usava esse nome, mas era mais ou menos isso que depois Freud montou sua técnica e descobriu sobre a livre associação, que através da livre associação, todos os nossos desejos que estavam guardados lá, tudo aquilo que a gente negligenciou, tudo aquilo que a gente negou, o nosso potencial criativo vinha à tona. E vinha à tona através do sonho, né? Então, por isso que eu quero colocar para vocês, não existe um significado padrão para todos, tá? Porque depende da história, depende de situações muito particular também do sonhador, da história dele, das experiências que ele teve, desse contexto social, da sua cultura, de como ele internalizou esse mundo aqui com mais a nossa ancestralidade. Então, nossos sonhos, ele traz tudo isso, né? Não é tão fácil, não, decodificar, mas é possível. É possível, é terapêutico e a técnica da interpretação dos sonhos, ela é poderosa. Por quê? Porque cada sonho traz uma mensagem especialmente para o sonhador. Então, as respostas estão dentro. Né? Então, nós temos que buscar aquilo que está escondido, como eu disse Freud, assim, ele revela e esconde. Está escondido, nós escondemos, porque a nossa mente, a nossa psique, ela não consegue suportar tudo. Né? Nós precisamos dessa balança, e essa balança nos ajuda muito para esse equilíbrio. Né? Então, traz especialmente para o sonhador. Então, é impossível, né? Coisa assim, no meio de um sonho, alguém pedir para alguém, o que significa sonhar com criança? Né? Não tem como o outro poder analisar se não tiver esse contexto dessa história, do que o sonhador está vivendo, do que o sonhador está passando e o que significa para ele a criança. Né? Nós sabemos que criança é um símbolo universal. Né? Pode simbolizar o novo, pode simbolizar para alguma pessoa alguma coisa, algo dela que ela não desenvolveu, por isso que aparece muito a criança. Então, nós temos que estar buscando isso, né? Buscar a nossa criança interior e poder trabalhar, cuidar. Geralmente, os sonhos, muitas vezes, eles vêm para que a gente cuide da nossa criança interior, que está muito viva dentro de nós, né?
E o inconsciente, ele está comunicando algo, ele está falando algo, ele está pedindo, né? Preste mais atenção de como você está vivendo a vida, de como estão as coisas, tá? Então essa interpretação, ela vem de todo esse contexto do sonhador. E quando você começa a dar ouvido para esse teu mundo interior, e que pode ser captado, identificado através dessas histórias, dessas imagens, desses personagens, você está falando com você mesmo, né? Os sonhos pedem muitas vezes que a gente tome decisão. É às vezes uma decisão urgente, que são os sonhos recorrentes. Nós temos vários tipos de sonhos, mas os sonhos, eles vêm muito mesclados um com o outro, né? Muito mesclado. Quando a gente começa a dar atenção, prestar atenção nos sonhos, depois eles vêm mais claro para o sonhador. Ele consegue entender bem melhor. Então, somente você, né, pode ter acesso aos teus segredos mais profundos, tá? E você pode descobrir os teus segredos mais profundos num personagem, muitas vezes num animal que aparece no nosso sonho, muitas vezes em qualquer elemento que aparece no nosso sonho, num ambiente que pode estar representando os nossos sonhos. O ambiente representa como a gente vê o mundo, né? Como é que está o nosso ego onírico? O ego onírico é aquele que atua no sonho, é aquele que sabe, aquele que age. Observe, mas como é que são meus sonhos? Eu sou atuante nos sonhos ou eu sou mais observadora? Observe. Isso a gente só pode observar numa série de sonhos, quando a gente tem o nosso diário de sonhos e a gente pode escrever nossos sonhos. Como eu sou mais atuante, comece a observar. Volte à memória, que é bom vocês exercitarem e veem assim os sonhos passados. Bom, eu atuava mais naquele sonho ou eu fico muito na espera? Tá? E aí vocês vão ver como é que eu atuo a minha vida. Eu estou muito mais observadora das coisas, eu sou mais atuante, eu busco. Então assim nós vamos nos autoconhecendo, né? A gente sabe que os animais, eles simbolizam nossos impulsos, nossos instintos mais primitivos, né? Agora, entender qual é a história desse animal que vem vindo em toda a humanidade, né? O que é o cachorro? O cachorro a gente não vê que ele é muito amoroso, o cachorro, embora que ele seja bravo, mas ele é amoroso com o seu dono, né? Ele é o amigo do seu dono, né? A gente vai avaliando isso, mas qual é o bichinho que aparece, qual é o animal que está mais presente nos meus sonhos? O que representa para mim, né? Então, os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente, de nosso inconsciente, daquelas situações de experiências de vidas que nós passamos e que daquela experiência despertou uma emoção, despertou um sentimento, ou bom ou ruim, não sei, a gente sabe como é que é, né? Então aquele evento, aquele estado de se sentir, ele vai para o inconsciente, tá? Vai para algum lugar, né? Até porque a mente, ela precisa de esse equilíbrio, então a gente vai lá para o inconsciente, mas ele fica vivinho, como a gente viveu no momento. Muito interessante, né? Então, o nosso inconsciente, quando nós sonhamos, ele quer dizer, olha, observe, percebe, entenda como se está lidando naquele momento da vida. Como é que eu estou nas minhas relações, tanto com a família, tanto com os filhos, relacionamento afetivo. E assim ele fala de todas essas histórias. Todas. Alguma pergunta, gente? Já falei muita coisa sobre sonhos, vão fazendo as suas dúvidas. Então ele mostra, ele direciona caminhos, né? Só que a gente tem que ouvir a sua linguagem, né? Então esses caminhos a gente vai vendo assim, comportamentos para com que a gente se torne mais conscientemente. Então os sonhos nos ajudam a gente viver mais conscientemente, né? No momento que a gente vai analisando e observando. Os nossos sonhos mostram nossos conflitos. Muitas vezes os conflitos até antes de acontecer,
Tá? E que a gente pode até amenizar ou prevenir. Tá? Ou prevenir. Então vou dar umas dicas para vocês, assim, de como vocês vão poder trabalhar com os sonhos de vocês. Então, ter todo esse entendimento que eu já falei, dê ouvidos à sua voz interior, né? O nosso inconsciente é o maior contador de histórias, gente. As histórias conectam. Então, realmente, é para se conectar o consciente com o inconsciente, né? Tentar unir isto, né? Nós sabemos que a grande parte, nós não vivemos conscientemente, vivemos inconsciente. Né? É o inconsciente falando, é o inconsciente determinando, é o inconsciente, inconscientemente, é a gente vivendo os nossos mandatos. Então, conhecer os nossos mandatos inconscientes, que a gente repete e repete e repete, né? Tem que se tornar, só mudamos quando nós tornamos consciente, quando as coisas são conscientes. Os sonhos deixam a gente consciente, alerta de perigo? Sim, sim. Tem sonhos que nos avisam. No momento que tu fica assim, ligada a ele, ele você vai ver assim, ó, eu mudo muitos caminhos meus, dependendo do meu sonho. E nunca me arrependi de mudar caminhos e de tomar decisões em função deles, tá? Eu tenho uma experiência muito longa de sonhos, de análise, de interpretar, de fazer a imersão neles e captar os insights. Isso a gente vai ficando mais sensível, né? Mais ligada a esse mundo do inconsciente. Tudo bom, Laura? Né? Lige, tudo bem? Tudo bom, Lige? Beijinho para vocês. Então, esse que é importante, de se ligar a algo que é muito nosso, né? É uma história. Então, o inconsciente conta historinhas para nós mesmos, para a gente saber como é que a gente está, como é que a gente anda, como é que a gente se comunica, né? Muitas vezes a gente não dá ouvido, né? Nós não damos ouvido aos nossos sonhos. Vocês viram que na live passada, quando eu falei sobre a importância dos sonhos, que vem de muito longe, né? E a importância deles, né? Agora eu vou dar 6 dicas para vocês que é importante, né? Para com que você esteja mais atento a esse mundo, né? Mais atento à vida nos sonhos, a nossa vida nos sonhos, tá? Lembre que o nosso ego vigio, esse de agora, dorme. E o nosso ego onírico se acorda. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o nosso diário. Escrever os nossos sonhos. Ele vai ajudar a lembrar depois, porque há muitos detalhes que depois, se você escrever logo que acorda, e se você for lá no outro dia ler, você vai dizer, pô, olha, me lembrei disso, não tinha isso, olha, não ia me lembrar disso, né? Então, ele nos ajuda a lembrar com mais precisão dos nossos sonhos. Ele nos ajuda a ver, como eu disse para vocês, assim, ó, em uma série de sonhos, pô, como é que eu sou mais... Eu passo a vida mais observando ela, ou eu atuo, eu vou lá, eu faço, eu decido, eu mudo, eu transformo, entendeu? Então, em primeiro lugar, o diário, os sonhos de você, né? Vai ter muitos sonhos que vocês não vão querer dividir com ninguém, porque são muito seu, que é muito impactante, diz, isso aí não, tá? Vai ter sonhos que vocês vão querer realmente dividir com alguém, quando é aquele que a pessoa nem quer, a gente tá assim, e a pessoa, tive um sonho, conta o sonho pra gente, né? A gente nem quer ouvir, mas ela conta o sonho. Por quê? Porque aquele sonho o impactou. Aquele sonho está muito carregado de emoção que você precisa falar. E quando você fala sobre teus sonhos, os insights fluem. É isso. É aquilo. Os insights. Esses insights, a intuição, é uma função da mente aonde ocorre os insights com que a gente possa identificar o que está escondido. Tá? Segundo, faça o seu diário. Segundo, treine a mente.
Nós precisamos treinar a mente. Se treinar a mente, a gente sabe que é como a gente treinar num exercício físico e o nosso músculo fica forte. E se você treinar a mente para ter um sonho, ele virá, né? Então, treinar a mente consciente para que o inconsciente envie sonhos. Você pode, antes de pegar no sono lá quando a gente está, na hora de dormir, a nossa hora de dormir, ela é sagrada, porque é a hora que a gente fez tudo o que tinha que fazer, é a hora de se aquietar, é a hora de voltar para si, para o descanso físico e equilíbrio psíquico, né? Mantenha a atenção plena. O que é a atenção plena? É focar, eu já estou estudando focar no aqui e agora, focar na respiração. Sentir a respiração, sinta a vida, gente, a vida. A primeira coisa que a gente vem para esse mundo é respirar, né? Que antes, quando a gente está no ventre materno, a gente depende da mãe, totalmente da mãe, né? Lá nós somos totalmente dependentes, mas logo que a gente sai, a gente já vem para a vida, né? Para a vida, né? Você sabe que já tem pesquisas científicas, que os bebês sonham no ventre materno. Então, nós já sonhamos lá no ventre materno, tá? Há pesquisas com aparelhos que se mede isso, né? Então, com essa atenção plena, buscando uma tranquilidade da mente e do corpo, porque você está te dando isso de presente depois de um dia de trabalho, um dia de descanso, não é verdade? Então, esse silêncio, essa quietude interna nos ajuda, né, a fazer essa ligação consciente-inconsciente, né? E aí você manda uma mensagem: esta noite eu lembrarei de meus sonhos. Essa noite eu lembrarei de meus sonhos. O teu inconsciente ouve a tua voz, ouve a voz e dorme, somente isso, e durma, né? E não é preciso fazer isso, né? Então faça isso. Vamos para o terceiro passo, que vocês vão conseguir lembrar mais sonhos de vocês, né? Num sonho. Num sonho, o que você vai fazer? O ambiente que ocorre todo o evento num sonho, ele é significativo, né? O ambiente, aí vocês vão observar no ambiente, então o diário vai ajudar isso. Os ambientes que aparecem nos sonhos são claros, são escuros, eles acontecem na penumbra. Então o inconsciente já está dando uma dica, tá? Sonhos claros, o que pode indicar para o sonhador, né? Que a sua consciência está pronta para receber, para compreender e para entender, né, o que está aquele sonho. Então a mente é como se estivesse mais lúcida, né, para encarar, né, o que o sonho está dizendo, né? Então há mais abertura, dá para dizer que é mais uma abertura, que o inconsciente está te mandando uma luz, tá? Está se comunicando, é uma comunicação com essa consciência, né? Então, assim, sonhos claros. Então, você diz, hoje eu tive um sonho bem claro, iluminado, beleza, alegre, feliz, né? Então, o inconsciente da gente já está pronto para viver isso aí. Viva isso aí, né? Viva isso aí, né? Sonhos de noite, sonhos na penumbra. Então, você vai observar. Então, quando tiver esses sonhos, você vai trabalhar esses seus sonhos, né? Eles podem estar indicando, né, que aqueles conteúdos ainda estão muito inconscientes. Eles estão muito lá nas camadas, né? Que precisam serem assimilados, que precisam ser elaborados e que precisam de vir com mais clareza na consciência. Então, esses sonhos precisam ser trabalhados, né? De buscar o que ainda, né, que não estou pronta ainda, porque tem coisas que nós não estamos prontas ainda para vir, mas o sonho ele mostra. Só que o sonho, como diz o Freud, né, ele vem disfarçado, não é que entendeu? O que você vê está ali, mas tem algo atrás dele, porque muitas vezes a gente não está muito pronta para ver o que está ali. No caso dos pesadelos, né? Sustos, né? Entendeu? Não estamos prontos. Mas os sonhos todos têm o seu objetivo, têm o seu propósito para nos ajudar, Gente, não está tendo nenhuma perguntinha, vocês não estão com dúvidas de nada, né? Estão sabendo tudo, que beleza. Vamos ao quarto, né? Quarto, que é importante, é observar as atitudes dos personagens e seus sonhos, né?
Eles são projeções de nossos aspectos, todos os personagens, né? Cada personagem tem muito mais o nosso ego onírico, aquele que atua no sonho. Como é que eu atuo? Eu sou brigão, não sou brigão, eu só fico observando. O que eu faço? Né? Como é que eu ajo? Como é que eu reajo nesse sonho? Por quê? Porque é um aspecto meu, que o meu inconsciente está querendo que eu veja, que eu observe, né? Que eu mude. Né? Então, esse é o benefício dos sonhos, essa é a sua beleza, né? De cura. Quinto, né? Logo que acordar, o que é importante para vocês? Prestar muita atenção na sensação, nas percepções que eu sinto e que esse sonho despertou, né? Porque assim, nós temos nosso corpo onírico, nós temos o ego onírico e o nosso corpo onírico, tá? Nosso corpo onírico, ele passa esses estados emocionais de sensação e de percepção, tá? Muitas vezes as sensações e as percepções, elas vêm de lá de quando bebê, de lá de quando, na hora do nosso nascimento, na hora do parto, tá? Porque assim, nós lá quando bebê, que nós estamos formando a nossa estrutura psíquica, que nós não temos esse ego e que nós não temos essa consciência de quem eu sou. Quem de vocês aí me diz que lá bebezinho sabia quem vocês eram? Né? E nosso ego, ele vai se formar. Então o ego, uma função do aparelho psíquico, ele vem se formando. E nós somos sensações, percepções. E ficam registrados na memória das células, do nosso corpo. Psicossoma está unido, né? Mente, corpo. Então eles estão ali. Então essas sensações, nós podemos trabalhar essas sensações, né? Podemos sim. Sentir, né? Então assim, quando vocês se acordarem de um sonho e que sentirem qualquer pressão ou alguma coisa de lá, entrem nesta pressão, fazem um exercício de respiração e soltam. Por que entrar nessa pressão? Porque eu entro nessa pressão, eu entro nesse núcleo, né? Só sinto. É como uma vacina, né? A gente não toma o próprio veneno para se curar. Então, deu para entender? Trabalhar a percepção, sensação do corpo. Estou trabalhando isso, já estou trabalhando meu sonho. Tive um sonho que era só um pensamento. A tristeza era tanta. Sim. Então, o que você vai fazer? Você entra nessa tristeza. Entra nela, traz ela. A tristeza é um sentimento e a tristeza é um sentimento universal. Não tem quem não sinta tristeza. Eu entro nessa tristeza, sinto ela, né? E faço o meu exercício que eu mando o comando para o meu cérebro, né? E eu limpo o quê? A tristeza, ela vem num quanto de energia, tá? Quanto, que é essa emoção. Então, quando eu libero isso e quando eu entro nela, eu vou transformando, lembra transformar? Transmutar, né? Eu vou transformando aquele quanto de energia para um nível mais leve, tá? Mais leve. Então, eu trabalho aquele estado emocional. Então, quando vem isso, o sonho está pedindo, olha, está na hora de trabalhar isso aí. Se cure. Né? Então, tudo que aparece no sonho, Jurema, né? É uma parte espelhada, é uma parte projetada, né? É uma parte de si mesmo ali. Então, somos nós mesmos. Né? Então, trabalha essa sensação, essa percepção. Muitas vezes a tristeza vem de muito longe, mas no sonho ela traz. Então, quando eu acordo, é importante que eu possa trabalhar esses estados emocionais. Né? É necessário, é preciso. A gente vai viver uma vida mais harmônica, a gente vai viver uma vida mais feliz. Né? Muitas vezes, os nossos sonhos, dependendo de como aparece, vai aparecer nosso lado irreverente, vai aparecer nosso lado teimoso, né? Mas também vai aparecer o nosso lado amoroso, porque nós temos tudo isso. Temos tudo isso. Quando isso está muito forte em nós temos um sonho. Nós dizendo, equilíbrio, te ajeita, né? Te modera. Então, que beleza são nossos sonhos, né? Só que a gente tem que entender, a gente tem que compreender, a gente tem que saber que eles são assim, né? Então, a sexta. Vamos ver uma sexta?
Ao ligar-se com uma imagem, eu estou colocando para a Jurema ali que ao ligar-se esse sentimento, você pode transmutar esse sentimento e você vai ver que automaticamente você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais energizada até, e não fragilizada, sem energia, que a tristeza nos coloca para baixo, nos deixa sem energia. Né? Então, quando eu transmuto, isso nos ajuda muito. Tá? Então, ao ligar-se com uma imagem, agora vamos uma imagem, que pode ser uma imagem, pode ser um objeto, pode ser aquele animalzinho, pode ser um vaso de flores que aparece no nosso sonho, pode ser aquele ambiente que aparece no sonho. Quando nós nos conectamos a esse conteúdo, nós entramos em contato com esse conteúdo. Quando ele vem à consciência, tanto a nível de emoção quanto a nível de... vem um insight. Esse é um processo de cura pelos sonhos. Por isso que os sonhos nos curam, predizem, orientam e são nossos conselheiros. Temos que entender a linguagem dele. Nós não estudamos o inglês, o francês e não aprendemos a língua de outros povos, porque não vamos aprender a língua do nosso inconsciente, os símbolos. E nós temos que fazer isso. Então, quando nós fizemos isso, esses conteúdos não estão mais ocultos. Né? Muda o efeito sobre a nossa vida. É terapêutico. Não estão mais ocultos. Quando eles estão ocultos, eles têm uma pressão, eles estão querendo que a gente dê conta, estão querendo que a gente elabore isso tudo. Né? Elabore. Né? Mais perguntas, gente? Então, vamos lá, né? Alguma pergunta que vocês queiram saber? Né? Então, vamos lá, olhar para os nossos sonhos com cuidado, observando, né? Para ter mais clareza, né, desse sonho. E o que ele está nos mostrando, o que ele nos mostra. Eu adoro sonhar de manhã, o dia que eu tenho noites que eu não lembro dos meus sonhos, eu digo, eu não lembrei de nenhum sonhinho para mim poder trabalhar ele, eu poder ver como é que eu estou, né? Então, analisando nossos sonhos, identificando, percebendo, sentindo, escrevendo, né? Conversando sobre eles, relatando sobre eles, nós vamos ter uma vida mais harmônica e mais feliz, tá? Porque aí nossa mente está mais em equilíbrio, né? Mais em equilíbrio. Então, os sonhos podem nos ajudar a um resgate de si mesmo. Um resgate de si mesmo. Nós vamos estar resgatando sobre nós mesmos, tá? Então é interessante. Alguma pergunta, gente? Daqui a pouquinho termina o nosso horário e eu quero ver um sonho com vocês. Mas eu quero responder uma pergunta para a pessoa que pediu, que se eu podia falar sobre sonhos espíritas e espiritualidade e sonhos que a gente sonha com pessoas que já morreram. Eu vou responder uma perguntinha aqui. Oi, Helena, tudo bom? Sonhei com cobra enrolada e outra comporta. A outra estava dentro da casa e coloquei fogo nelas e me senti aliviada. Isso. Helena, você já não é o primeiro. Eu estou percebendo que para você o símbolo da cobra é um símbolo que vem se repetindo para você, né? É um símbolo recorrente. Então depois eu gostaria de que você fosse no meu direto, que aí nós poderíamos conversar mais sobre esse símbolo, tá? Mas você viu que na verdade, tanto em outros sonhos que você já me trouxe sobre a cobra, como esse, você sempre, ela não atua sobre você, mas você atua sobre ela. Então nós temos que ver que símbolo essa serpente tem para você, né? A serpente, a cobra também, ela está muito ligada com a nossa energia também. Muitas vezes pode a tua energia estar mais meio bloqueado ou não, que pede, mas você atua. Depois nós vamos conversar sobre teus sonhos. Escreve esses teus sonhos, que esse é um símbolo recorrente, tá? Então, como eu disse assim, Helena, os sonhos, eles representam muito a nossa história. Principalmente esse sonho, ele pede que você dê ouvido, que você preste mais atenção, porque é um sonho recorrente, né? Mas você se sentiu aliviada, o sonho te mostra, não, você venceu alguma coisa dessa simbologia, dessa representação
que esse símbolo tem para você, né? Porque a cobra, ela é um símbolo universal, tá, Helena? A cobra é um símbolo que está relacionado com a cura, que, portanto, ela é um símbolo da medicina, da veterinária, da odontologia, né? Ela tem um símbolo. E nós sabemos que a cobra é um símbolo do deus Esculápio, que era o deus da cura, lá quando ele fazia a cura pelos sonhos, né? Então, a cobra tem a simbologia da sabedoria, né? Mas a cobra também tem o veneno. Então, nós temos que buscar qual é a simbologia que a cobra tem. Eu vou colocar uma coisa, Helena, que eu acho que pode te ajudar um pouquinho, que o símbolo também da serpente era um símbolo muito recorrente para mim, e é um sonho que hoje, raramente, ela aparece, porque eu já trabalhei muito, e eu associava, quando analisava, eu associava ela, fazia associações, que com a sabedoria, porque eu estava muito ligado à sabedoria, a estudar, e é isso, né? E ela vinha, Helena, muito mais impactante para mim, impactante, até um sonho que eu tive com a serpente, que eu vou colocar. Eu estou aí com uma serpente muito grande, que ela vinha, e ela veio e me deu 3 picadas na mão direita, tá? E depois ela veio, se enroscou em mim e me deu mais 3 picadas. Eu digo assim, bom, não é. Aí o que eu fui fazer? Aí eu fui fazer uma imersão enorme no símbolo da serpente. E por incrível que pareça, o que ela veio para mim, Helena? Ela não veio como a sabedoria, ela vinha me trazendo que eu deveria trabalhar o veneno, tá? Qual é? A minha irreverência, tá? A minha impulsividade, aquelas coisas que eu precisava de melhorar, que eu achava que eu não era, mas que eu era, tá? Então esse símbolo me trazia essa mensagem. E eu vou colocar para você assim, que aí quando eu comecei a me dar por conta e trabalhar muito mais vezes no símbolo da serpente, esse símbolo, ele começou a diminuir, tá? Lá um belo dia, depois de eu trabalhar muito, eu sonhei com a serpente, mas a serpente era uma serpente branca, tá? Ela só me olhava, branca, né? Um dia eu estou estudando mais sobre esse símbolo, e aí tinha um pesquisador do sonho, um cientista, que ele disse que a gente vem transmutando aqueles conteúdos muito primitivos, porque a cobra é um dos símbolos mais primitivos da humanidade, e mais próximo e mais rasteira do chão. Aí tu vê como é que é, só você vê. E eu, como conhecedora desse símbolo, estudando muito ele, tá? E aí ele disse assim, que a cobra branca, quando a gente sonha, é porque a gente já transmutou algumas coisas. Aí eu pensei, realmente, né? Porque hoje, praticamente, eu não sonho com ela, tu entendeu? Porque eu já transmutei algumas coisas. Eu tenho muitas outras coisas para transmutar, tá bom? Porque a gente vai levar, como diz Jung. Jung diz assim, nós vamos levar a vida inteira trabalhando conosco, tá? Então, os sonhos nos ajudam aí. Eu dei, por exemplo, que para mim, a cobra é traição. Exatamente. Então, o que nós vamos buscar? O que simboliza para você, tá? Pode com que muitas vezes, eu quero colocar para vocês, que nós temos uma crença. Nós acreditamos profundamente que isto. Então, quando você sonhar com a cobra, trabalha numa imersão para com que você busque mais profundamente ou faça associações. Qual é a simbologia que ela te traz? Então, a serpente para mim era isso. Eu tinha que trabalhar o meu veneno, né? A minha impulsividade. Muitas vezes a gente é meio impulsiva, não lida com os impulsos fazem parte da natureza, nós vamos estar com eles, é como nós vamos aprender a usá-los, né? E os sonhos nos mostram isso. Então eu estou te colocando esse símbolo da serpente, porque o símbolo da serpente é muito comum as pessoas sonharem, porque é um sonho arquetípico, tá? Então nós temos a história do mito da Eva, do Adão, da serpente, nós temos a história do mito de Esculápio, nós temos todo um contexto, se for estudarem, sobre a simbologia. Lá um belo dia eu posso até trazer uma live que a gente possa trabalhar com essa simbologia do inconsciente, que a gente possa entender e o que ela representa para nós. Entendeu?
Como eu estava colocando aqui, que foi me pedido uma live sobre qual é a visão do espiritismo sobre os sonhos das pessoas que já partiram e que a gente sonha muito com nossos queridos que partiram, né? Eu quero colocar assim, ó, não existe, nem que eu saiba, assim, os sonhos, eles têm a sua análise, a sua decodificação, como eu coloquei para vocês, dentro desse contexto, tá? Eles podem estar ligados, sim, às questões espirituais, sim, porque nós somos seres espirituais, né? Como somos seres lógicos também, né? Então, sonhamos. Por quê? Porque as pessoas que já partiram, eles não foram pessoas sem significados para nós. Eles tiveram muitos significados, né? Claro que aí nós vamos ter que entender o que isso simboliza. A ciência, ela está debruçada nisso, sim. Está sendo estudado sobre... Porque, assim, ó, a psicologia ela não está negando, a pesquisa não está negando porque isso acontece. E acontece com todos nós, tá? Então, nós sonhamos com nossos queridos, sim, né? Agora, o que simboliza isso? É realmente que nós entramos em contato com eles ou não? O que sabemos é, quando dormimos, o nosso espírito entra numa outra dimensão. Lembra que eu disse assim, o nosso ego dorme, né? A nossa consciência entra numa outra dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, mas no sonho nós vamos para a quarta, para a quinta dimensão. A física quântica, né? A própria teoria da relatividade de Einstein, ele fala que a nossa mente entra nessa quinta dimensão, o espaço, não existe a separação de espaço-tempo, que nessa realidade tridimensional, sim. Então, as coisas se unem. E nesse se unir, talvez a gente se comunique. Eu posso dizer que talvez a gente se comunique, né? Mas como é que vamos medir isso? Nós passamos pela experiência. Nós vivemos assim, nós sonhamos com nossos queridos. Então, pode com que a gente possa passar para uma outra dimensão, né? Quem me perguntou foi alguém que está ali. Eu quero um livro que é interessante, que eu quero mostrar para vocês. Poderá aparecer invertido aqui, ó. É um livro de Trigueirinho, tá? A Nossa Vida nos Sonhos. Aqui ele fala sobre isso, porque ele foi um grande espiritualista, mas ele até já faleceu, tá? Esse livro aqui, talvez queira, o Trigueirinho, ele pode procurar ele na internet. Ele fala muito sobre dessa parte espiritual. Mas ele fala sobre a análise dos sonhos, assim, dentro desse contexto, né? Desse contexto que eu estou ajudando vocês aqui, né? Então, se vocês quiserem ler esse livro, dar uma olhada, sim, tem. A Bíblia nos fala de todas as coisas, assim, dos espirituais, né? De coisas que nos sonhos foram avisados, né? Então a gente passa por essa experiência, nós sonhamos, nós vivemos essa experiência. Mas o que acontece? Não dá para se dizer como é que a católica vê os sonhos, como é que o espírita vê os sonhos. Claro que eles têm uma visão diferenciada, mas a forma de trabalhar, né? A forma de analisar, nós vamos analisar, né? Então nós vamos identificar por que eu tive esse sonho, por que me apareceu, o que me lembra essa pessoa, o que tem de significativo essa pessoa para mim. Eu posso ter tido uma saudade muito grande, eu posso ter tido quando perdi essa pessoa, ficou todo esse sentimento reprimido, mas veio, né? Pode com que aquele sonho me mostre toda a minha afetividade que eu tive com essa pessoa durante a vida, né? Então não temos assim, ó, aquela coisa científica dizendo assim, é real, nós nos comunicamos com eles. Podemos, talvez sim, né? Talvez sim. E talvez pelos sonhos seja essa parte, porque a nossa mente entra numa dimensão diferenciada. É como se entrasse no outro mundo. Nós entramos nesse outro mundo. E talvez por entrar nesse mundo, nós nos comunicamos. Tá? Era isso que eu queria colocar. Bom, não sei se acho que a gente não tem mais tempo, nós temos que
eu queria ver um sonho com vocês, né? Aqui, nós temos 5 minutinhos. Eu queria mais ou menos dar, já que é a interpretação dos sonhos, eu queria ler o sonho para vocês poderem entender. Vamos ver se a gente vai rapidinho antes, ou alguém tem algumas perguntas. Vamos ver uma pergunta aqui. Às vezes meus sonhos só aparecem recortes do meu dia, coisas e pessoas das quais pensei, pesquisa que fiz, lugares que vi, preocupação que me tomam tudo junto e misturado. Sim, Lidy, né? Há várias formas, assim, de perfil de pessoas com relação aos seus sonhos. Tem pessoas que os seus sonhos têm muito a ver com a vida do dia a dia, né? Aquilo ali que você vive. Mas sempre todo sonho, com algo que você vive do dia a dia, ele foi um estímulo para que o inconsciente te mande algo que está numa camada mais profunda, que você pode ir analisando e avaliando por aí também, tá? Pode ir avaliando. Por que é isto? O que simboliza isso? Escreve e vê o que são as coisas. Faz o teu diário e observa quais são aquelas coisas que se repetem mais do teu dia a dia, que são aquelas coisas mais impactantes que de repente te preocupam mais. Geralmente, uma situação do dia é um estímulo para que traga alguma coisa lá do nosso inconsciente, tá? Muitas vezes a gente é muito lógica, muitas vezes a gente é muito racional, então isso muitas vezes bloqueia com que o inconsciente, né, aflue, mande notícia, né? Nós temos véus de consciências, né, que acontecem no sonho. Logo, se a gente não escrever, nós temos véus de consciência que faz assim, ó. Aí lembra de alguma coisa do sonho, depois daí um pouquinho não lembra mais. Então os véus de consciência, elas se abrem, se fecham, isso é dinâmico na nossa psique, né? E as pessoas muito lógicas, elas trancam muito essa demanda inconsciente. Mas as pessoas que trancam muito isso, como os sonhos, eles vêm bastante pelo equilíbrio, muitas vezes os sonhos vêm até como um sintoma, né? Porque um sintoma é para com que a gente trabalhe ele, porque a gente possa se libertar disso, né? E viver uma vida mais feliz, mais tranquila. Mas avalia esse teu sonho. Bom, gente, eu vou ficar devendo, então, para vocês o sonho que eu ia trabalhar com vocês, que eu ia ler e a gente vai poder analisar. Mas como, né, nosso tempo foi cheio de muita coisa, eu gostaria muito de ter podido ter passado algo que veio ao encontro de vocês e que pudesse ter somado, né, para com que vocês possam ser melhor como pessoa, trabalhando essa técnica maravilhosa que são os sonhos, né? Temos que explorar nossos sonhos. Sim, nós temos que ser exploradores de nós mesmos. Nós não costumamos explorar nós. Os nossos sonhos é como a gente explora a si mesmo, como conhece a si mesmo, né? Então vamos se autoconhecer. Nós não precisamos de ir lá para o oráculo, ou lá para o oráculo de Delfos, para que a gente possa conhecer a si mesmo. Nós vamos conhecer com algo nosso, particular, íntimo, legal. Gentezinha, nós temos 1 minutinho e eu quero me despedir de vocês. Eu quero agradecer pelo precioso tempo de vocês de estarem aqui me ouvindo. Eu gostaria de estar ouvindo mais vocês, né? Que vocês fizessem mais perguntas e eu pudesse estar respondendo. Um beijão. Deixem aí algum assunto que vocês queiram, alguma pergunta. É só entrar no Mais das Sonhos, no link da bio, e clicar no WhatsApp lá, e vocês podem deixar as perguntas. Que aí depois a gente pode, eu posso pegar um conteúdo e a gente eu poder colocar para vocês, né? Como alguém me deixou sobre os sonhos ligados à religião espírita. Então, não se avalia dentro dessa religião e dentro dessa religião. Se avalia dentro desse contexto, desse inconsciente da nossa psique, do que nós vivemos, das nossas experiências, da nossa vida. E o que esse inconsciente está falando sobre nós, de nós para nós. Ok? Um beijo grande e até a próxima live. Beijo lindos. Obrigado. Gratidão.